O que eu acho curioso, gente, é que nós mudamos tanto nesses 2000 anos em termos de formas externas de vida, de tecnologia, de conforto e tudo mais. Mas quanto aos vícios humanos que nos impedem de sermos felizes, são basicamente os mesmos. Não mudou nada. Você pode dizer que uma pessoa que era viciada numa distração qualquer, hoje é viciada em outra, mas continua fugindo da vida do mesmo jeito. Existem outros apelos que nos dão uma trilha nova para fugir da vida, mas a fuga continua sendo a mesma. E ele vai falar a respeito desses vícios, coloquem no lugar desses vícios quaisquer outros vícios modernos, que também funcionam da mesma forma, ou seja, fazem com que a gente fuja da oportunidade de viver humanamente bem, fazem com que a gente fuja dessa disputa pela nossa felicidade, que é obrigatória, viemos aqui para isso. E a conquista da nossa felicidade, lembrem sempre disso, a conquista da nossa felicidade não se faz só por nós, faz-se pela humanidade. Quando nós conquistamos a nossa dose de felicidade, abrimos caminho para que outros, através de nós, também possam conquistá-la. É importante, quando você dá um passo, você não faz só por você faz pela humanidade. Esse teu passo abre caminho, acende luz no final do túnel, prova para as pessoas que isso é possível. Então, vamos hoje falar sobre mais um capítulo do nosso livro A Vida Feliz, que é o capítulo Avareza e Ambição são insaciáveis e incansáveis. Eu acho que ele esqueceu de colocar um adjetivo forte aqui também. Avareza e ambição são insaciáveis, incansáveis e vãs, porque no final das contas você não tem absolutamente nada daquilo que realmente vale a pena. Você não tem nada que faça diferença quanto à tua felicidade. Pode fazer diferença quanto ao teu conforto, mas entre conforto e felicidade há uma distância muito grande. Aliás, às vezes o conforto excessivo atrapalha a felicidade, que tem muito a ver com protagonismo, com construção, com deixarmos um rastro de obras dignas de um ser humano pelo caminho. Olharmos para trás e vermos que a gente fez diferença. Portanto, nunca considerem como sinônimos conforto com felicidade. Conforto pode proporcionar um prazer momentâneo, mas daqui a pouco aquilo que era prazer se torna incômodo, angústia, ansiedade, porque nos sentimos paralisados na vida. E dentro de nós há algo que nos cobra realizações, que nos cobra feitos, nos cobra ter feito diferença, nos cobra ter crescido, enfim, todas essas coisas que nós nascemos para fazer. Mas cedo ou mais tarde vão cobrar dentro de nós. Portanto, aquilo que num determinado momento é prazer, daqui a pouco se torna uma tortura, quando contraria as leis da vida. Então vamos lá falar sobre o nosso capítulo de hoje, né? Espero que seja interessante e útil para vocês. Avareza e ambição são insaciáveis e incansáveis. O homem que deseja ser verdadeiramente rico não deve aumentar sua fortuna, mas diminuir os seus apetites. Veja só que coisa interessante, pois as riquezas não são apenas supérfluas, mas mesquinhas e um pouco mais para o possuidor do que para o observador. Ou seja, se você não diminui os seus apetites, não diminui os seus desejos, o seu desejo por riqueza será insaciável. Você vai ter a maior fortuna do mundo e ainda considerará que é pouco. E estará sempre tentando lutar por mais, mais, mais. Isso é um vício que vai acabar por te destruir. Ele vai falar sobre isso em várias ocasiões aqui no texto, de grandes generais, grandes líderes, grandes homens ricos, que tinham muito já, mas queriam mais. E nesse querer mais acabaram se arruinando. Portanto, muito mais sábio é você diminuir os seus apetites do que aumentar a sua fortuna. Quando já tem aquilo que é necessário, quando já tem aquilo que é bom o suficiente para que você leve uma vida digna de um ser humano que atenda às suas necessidades. Qual é o fim da ambição e da avareza quando, na melhor das hipóteses, somos apenas mordomos do que falsamente chamamos de nosso? Ou seja, é isso que você se torna. Você se torna um guardião daquilo que você acha que é seu, constantemente com medo de que alguém venha tomá-lo. Então você se escraviza ao cuidado, ao medo de ter a perda daquilo que você considera como seu. Porque no fundo você sabe que não é tão seu assim, não é?
Quando excedemos em muito as nossas necessidades, sabemos que estamos tirando da natureza mais do que aquilo que ela tinha para nos oferecer. E isso nos coloca constantemente ansiosos, porque nos sentimos como se essa propriedade de fato não fosse nossa, porque estamos nos apoderando de muito mais do que aquilo que é necessário. Todas aquelas coisas que perseguimos com tanto perigo e derramamento de sangue, tanto para guardar como para obter, pelas quais quebramos a fé e desfazemos amizades, o que elas são, senão meros depósitos do destino? Depósitos sempre são temporários. Eles ficam ali, os bens, por algum tempo, depois seguem o seu destino. Pagamos um preço caríssimo, difícil de repor, porque adquirimos tantos vícios de alma, tanta deslealdade, às vezes tanto egoísmo, pagamos um preço caríssimo por coisas que necessariamente vamos perder a qualquer momento. E não do nosso, mas já se inclinam para um novo Senhor. Ou seja, rapidamente já começam a se inclinar para um novo Senhor, que também será provisório. Não há nada nosso, senão o que damos a nós mesmos e do que temos uma posse certa e inexpugnável. Se você é altruísta, se você é justo, se você ouve a voz da sua alma, ninguém pode tirar isso de você. Você vive num mundo muito especial, um mundo de plenitude, um mundo onde a vida te oferece mais do que o necessário, um mundo onde você encontra felicidade nos mínimos detalhes, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. Agora, se a tua fortuna se acumula externamente, cuidado, cuidado que você mais cedo ou mais tarde vai perdê-lo. Lembrem, para aqueles que já leram a República de Platão, quando ele fala daqueles homens que têm dentro de si uma liga de ferro, que necessitam de muito ouro do lado de fora, porque não tem ouro dentro de si. Pouco valor dentro faz com que a gente necessite de muito valor do lado de fora. Quanto mais valor temos do lado de dentro, menos precisamos amontoar coisas do lado de fora. Veja bem, eu não estou dizendo para ninguém fazer voto de pobreza. Estou dizendo para que tenha uma vida digna, que atenda às suas necessidades. Mas cuidado com o vício de acumular cada vez mais, se não houver um propósito maior por trás disso. Bom, com isso eu vou construir algo útil para a humanidade. Aí está bem, aí está correto. Mas é simplesmente pelo vício de acumular mais e mais, de ver uma cifra cada vez maior na minha conta bancária, você está prisioneiro desse vício. E principalmente quando precisamos atropelar normas morais, quando precisamos atropelar a nossa consciência para fazer esse acúmulo. A avareza é tão insaciável que não cabe a liberalidade contentá-la. E nossos desejos são tão ilimitados que tudo o que obtemos é apenas um caminho para obter mais infinitamente. E enquanto estivermos preocupados com o aumento da riqueza, perdemos a verdadeira utilidade dela, porque queremos tanto acumulá-la que já não sabemos mais como gastá-la, qual é a utilidade dela, o que fazer com tudo isso. Nós nos contentamos em fazer uma montanha de dinheiro para subir em cima dela e dizer: olha como eu sou alto, olha como eu sou especial. Já não é mais o uso dessa riqueza que importa, mas o status que ela me dá. Quanto mais alta a montanha, mais status eu tenho. E gastamos nosso tempo divulgando, chamando e passando nossas contas, sem nenhum benefício substancial, seja para o mundo, seja para nós mesmos. Ou seja, não beneficiamos o mundo em nada com essa cifra enorme que nós ostentamos para todos os lados, nem beneficiamos a nós mesmos, porque não crescemos nada como seres humanos, por esse vício compulsivo de acumular. Se alguma coisa estamos crescendo, vá lá. Se alguma coisa estamos prestando de serviço significativo, substancial para o mundo, vá lá. Mas se não temos nenhuma coisa nem outra, nós estamos simplesmente perdendo nosso tempo acumulando coisas que necessariamente vamos perder. Mais adiante, nessa página 79, ele vai dizer: joga uma casca de pão para um cachorro e ele o pega de boca aberta, engole-o inteiro e logo fica alerta por mais. Ou seja, nem sente o gosto, né? Um cachorrinho que está faminto. Você joga, ele engole e já fica ansioso por mais. O mesmo acontece com os presentes do destino. Eles vão sem mastigar e estamos imediatamente prontos para outro bocado. Ou seja, o pobre do cachorro faz porque está faminto
E nós fazemos porque também ficamos famintos de riquezas, a um nível tal que nem sabemos mais do que estamos ricos, o que possuímos. Não interessa. O que interessa é a cifra, o que interessa é a quantidade. Mais adiante, nessa mesma página, mais adiante, lá no finalzinho, pois o dinheiro é um tormento maior na sua posse do que na sua busca. O medo de perdê-lo é um grande problema. Sua perda é um problema maior, e maior ainda é a opinião dos outros. Ou seja, eu tenho que estar constantemente cuidando, porque eu preciso aumentar. Mas pior do que não aumentar é o risco de perder, é o risco de diminuir. Isso é uma tortura imaginar que a minha cifra pode diminuir ao invés de aumentar. Ou seja, é dificílimo mantê-lo. E ainda mais difícil é que as pessoas não saibam o quanto eu tenho. Ou seja, é necessária ostentação, porque essa pessoa quer o dinheiro pelo status e não pela utilidade dele. Não, mesmo no caso de nenhuma perda direta, o homem avarento perde o que nunca obteve. Ou seja, na verdade, se ele perder alguma coisa, ele não está perdendo nada, porque aquilo nunca foi dele. Pare para pensar, gente. Eu acho engraçado, às vezes, uma pessoa chegar e dizer: eu sou o dono desse pedaço de terra. Coloque a sua consciência na terra e tente imaginar a terra ouvindo essa frase. A terra deve morrer de rir disso. Coitado de você, ser de um dia. Daqui a pouco você se vai e eu é que te engulo. Eu é que me torno dono de você. Eu estou aqui desde o início dos tempos. Estarei aqui até o fim dos tempos. Quem é você, ser que vive só um sopro, para achar que me possui? Ela deve achar uma piada. Daqui a pouco eu é que vou ser dona de você, vou te engolir no meu seio. E você vai voltar a ser o que sempre foi, nada. É mais ou menos isso que a Terra deve pensar. Portanto, a gente acha que possui coisas. As coisas que a gente possui estão sempre do lado de dentro, nunca do lado de fora. Nós temos um empréstimo da natureza, um empréstimo temporário que ela nos faz para atender às nossas necessidades. Não mais do que isso. É uma ilusão achar que somos donos de alguma coisa no plano material. Passando adiante, na página 80, ele vai falar o seguinte, no segundo parágrafo: alguns magistrados são feitos para o dinheiro, e esses geralmente são subornados com ele. Todos nós nos tornamos mercadores e não olhamos para a qualidade das coisas, mas para o preço delas. Por recompensa, somos piedosos, e por recompensa, novamente, somos ímpios. Somos honestos, contanto que possamos lucrar com isso. Mas se o próprio diabo pagar melhores salários, mudamos de partido. Ou seja, nenhum dos nossos valores tem profundidade, nenhum dos nossos valores tem valor, tem preço. Eu sou bom hoje porque isso paga bem, porque isso me dá uma boa imagem, porque isso me dá status. Se amanhã der mais status ser mal, ser desonesto, ser corrupto, eu serei corrupto imediatamente, porque não me interessa a virtude, o valor em si, mas me interessa o que eu ganho com isso, qual é o meu benefício com isso. Portanto, essa pessoa é absolutamente volúvel, ainda que ela esteja fazendo, nesse momento, alguma coisa que nós possamos classificar como moralmente justificável, como boa, ela não faz com um espírito de bondade, ela faz com o espírito de obter vantagens. Em outro contexto, ela faz o contrário, sem nenhum pudor. Ela não tem vinculações em ideias, ela tem vinculações em vantagens. Portanto, não tem nenhum valor que seja profundo nela. Tudo é superficial. E ele fala a respeito dessas pessoas que invejamos por conta disso, por terem riquezas. Ele vai dizer que, para mim, essas pessoas são absolutamente... Se só vivem em função disso, se esse é o seu único valor, se não tem nenhum uso digno para aquilo que tem, para mim são absolutamente desimportantes. Não invejo ninguém por causa disso. Aliás, tenho falado para vocês nas minhas palestras que às vezes uma pessoa que a sociedade inveja demais, admira demais, sei lá, uma pessoa famosa, uma pessoa que tem muito poder, que tem muito dinheiro, você ouve essa pessoa falando 5 minutos, você diz, coitado, que miséria, como essa consciência dessa pessoa mergulhou fundo, como vai ser difícil tirá-la daí, como é complicado, como ela foi fundo. Ou seja, você percebe que aquele que a sociedade está invejando é uma das pessoas que estão numa situação de consciência mais deplorável. Veja bem, não estou falando das pessoas que têm
uma certa quantia e com isso fazem coisas, com isso têm uma ideia, com isso trabalham para melhorar de alguma maneira o mundo. Estou falando daqueles que acumulam pelo acúmulo em si, simplesmente pela vaidade de com isso se destacarem. Querer acumular qualquer coisa, poder, recursos, fama, para com isso se sentir superior aos demais e poder fazer o que se bem entende, isso é mediocridade. Por muito que essa pessoa possa ser invejada pelo mundo ou bajulada pelo mundo, isso é, no fundo, mediocridade. Passando mais adiante, nessa mesma página, ele vai nos dizer: a avareza não apenas nos torna infelizes, mas maléficos para a humanidade. O soldado deseja a guerra. O lavrador quer que seu milho seja valorizado. O advogado ora por dissensão. O médico por um ano de doenças. Aquele que negocia com curiosidades por luxúria e excessos, pois faz fortuna com as corrupções da época. Ou seja, aquele que quer apenas o lucro, imagine o dono de uma funerária que torce para que as pessoas morram. É evidente que isso não pode ser assim. Esses ofícios são necessários, têm que ser praticados, mas é evidente que essas pessoas não podem pensar mais num lucro desmesurado do que no bem da humanidade, porque senão se torna uma loucura, uma insanidade. Essas pessoas não podem pensar que é bom que haja conflitos para que eu possa ir lá e resolvê-los e com isso eu ganho mais dinheiro. É bom que haja doenças porque assim eu tenho mais clientes. Isso seria uma insensatez. Colocar o bem humano, a paz humana, a saúde humana abaixo dos seus interesses pessoais. É evidente que todos esses ofícios que são tão dignos perderiam a sua dignidade se o homem pensasse em ganhar acima de tudo, em lucrar acima de tudo. Passando adiante, na página 81, lá pelo meio do segundo parágrafo, se aqueles que correm loucos por riqueza e honra pudessem apenas olhar no coração daqueles que já ganharam esses atributos, como se assustariam ao ver aquelas preocupações e crimes hediondos que aguardam pela grandeza ambiciosa. Todas aquelas aquisições que deslumbram os olhos do vulgar são apenas falsos prazeres, escorregadios e incertos. Ou seja, honra aí ele fala no sentido de ser honrado, de ser bajulado, de ser reconhecido, ou seja, fama. Se a gente pudesse olhar para o coração de todos aqueles que possuem muitas riquezas, muita fama, talvez alguns, não todos, é evidente, mas talvez alguns nos assustassem pelo preço que pagaram por isso, pelo que foram capazes de fazer para chegarem aí. Talvez a gente se sentisse assustado pelo preço moral que foi pago e pela miséria moral que resultou dentro dessa pessoa. Portanto, cuidado, os fins não justificam os meios. Fins e meios têm que ser coerentes. E quando a ambição e a cobiça, a avareza, se torna grande demais, nós pagamos qualquer preço pela riqueza, qualquer preço pela fama, qualquer preço pelo poder. Mais adiante, o que importa o quão longe Alexandre estendeu suas conquistas, se ele ainda não estava satisfeito com o que tinha? Ou seja, ele podia dominar meio mundo, ele era ainda miserável porque não considerava que tinha o suficiente. E a verdadeira riqueza tem a ver com a saciedade, mais do que com a quantidade de coisas que você possui. Todo homem deseja tanto quanto cobiça. E é trabalho perdido derramar em um vaso que nunca estará cheio. Ou seja, você pode colocar todas as riquezas ali que ele sempre vai achar que tem que ter mais, que ele deveria possuir mais, que não é o suficiente. Isso é o vício, isso é a compulsão. Aquele que subjugou tantos príncipes e nações, após a morte de Clito, um amigo, e a perda de Fétion, outro amigo, entregou-se à raiva e à tristeza. E quando ele era senhor do mundo, ainda era um escravo de suas paixões. Ou seja, aquele que subjugou o mundo inteiro não sabe resistir à perda de um amigo, não sabe dominar as suas paixões. Domina o mundo e não domina a si mesmo. Esse homem tem realmente poder? Tem posse real de alguma coisa? Quem não é dono de si próprio, no fundo, não é dono de nada, porque é a única coisa que realmente podemos possuir. Mais adiante, na página 82,
Ele vai falar: embora nós mesmos estejamos em repouso, nosso destino não o sofrerá. O caminho que leva à honra e à riqueza leva também aos problemas, e encontramos a fonte de nossas tristezas nos próprios objetos de nossas delícias. Ou seja, quando queremos as riquezas, o poder, as honras, a fama, naquilo mesmo que nós queremos encontramos também a nossa maior infelicidade. Primeiro, porque sabemos que aquilo que possuímos cobrou um preço caro demais. Segundo, porque sabemos que aquele poder que recebemos é injusto, porque não temos uma autoridade moral que justifique aquele poder. Terceiro, porque sabemos que aquela fama que temos não é justa, porque não merecemos a admiração das pessoas. Portanto, a angústia, o medo da perda, a constante ansiedade, tudo isso acompanha essas posses, que trazem mais infelicidade do que elas são capazes de trazer prazer. Acaba que o saldo sempre é negativo. Mais adiante, no próximo parágrafo, ele vai dizer: esses breves e falsos prazeres nos enganam, e como a embriaguez, vingam a loucura alegre de uma hora com o nauseante e triste arrependimento de muitas horas futuras. Ou seja, a extravagância de uma embriaguez. Mede no relógio quantas horas de prazer ela trouxe. E mede depois no relógio quantas horas de tristeza e arrependimento ela trouxe. Pela vergonha que você passou, pelos males que causou, pelo mal que fez a seu próprio corpo, pelo demérito que adquiriu junto às pessoas à sua volta que não te respeitam mais. Mede quantas horas de sofrimento ela vai te proporcionar. E vê se foi um bom preço. Vê se valeu a pena. Mais adiante, no finalzinho dessa página, eu nunca vou invejar aqueles que as pessoas consideram grandes e felizes. Uma mente sã não deve ser abalada por aplausos populares e vãos. Ou seja, aquilo que todo mundo aplaude, esse é poderoso, esse é famoso, esse é rico. Se ele não merece essas coisas, ele nunca será digno do meu aplauso. Eu nunca vou invejar essas fachadas superficiais que as pessoas invejam. Se a pessoa não é digna daquilo que tem, não será objeto da minha inveja. E não adianta a gente admirar aplausos vãos, aplausos por alguém que não os merece. Isso, com a mesma facilidade com que os ganha, os perderá. Porque essa admiração superficial popular é muito rápido o esquecimento. É muito rápido. Basta você ver o declínio dos atores da moda, dos cantores da moda, às vezes em semanas. Aquela fama que eles têm já foi esquecida. Tá? Uma mente sã não deve ser abalada por aplausos populares e vãos, nem está no poder de seu orgulho perturbar o estado da nossa felicidade. Ou seja, esse orgulho não vale nenhuma ponta da nossa verdadeira felicidade, de merecermos aquilo que somos, de merecermos aquilo que temos e de termos aquilo que nada nem ninguém pode roubar de nós. Isso é a verdadeira felicidade. Mais adiante, aqui na última página, página 83, ele vai dizer no finalzinho do primeiro parágrafo: aqueles que queimaram cidades, de outra forma invencíveis, conduziram exércitos diante deles e se banharam em sangue humano, após terem vencido todos os inimigos declarados, foram vencidos por sua luxúria, por sua crueldade e sem nenhuma resistência. Ou seja, tão poderosos para colocar sob os seus pés o mundo e derrotados por si mesmos. Derrotados pela sua crueldade, derrotados pela sua maldade, derrotados pela sua loucura, pela sua luxúria. Para quem não conhece, por exemplo, assista Macbeth, de Hamlet, que mostra exatamente essa situação. Subjugou o mundo e é escravo de si próprio. Isso vale a pena? Com certeza não. Essa é a maior das infelicidades. E para terminar, lá na última frase do último parágrafo: quantos membros da nobreza Mário transformou em pastores e outras atividades mesquinhas? Não, no exato momento em que desprezamos nossos servos, podemos ser transformados em servos também. Ou seja, não sei quem é Mário, não sei a quem ele se refere, mas o que ele diz é que a dor que proporcionamos aos demais, automaticamente nos comprometemos karmicamente em vivê-las. Não que ser servos, no sentido de servir a alguém, seja mal, mas ser servos, no sentido de ser humilhado por alguém, certamente também seremos humilhados, como a própria
Tradição bíblica, frase bíblica diz, né? Aquele que humilha será humilhado. Aquele que subjuga será subjugado. Por isso é lei do karma. Evidentemente, todo karma de crueldade cobra um preço caro. Aquilo que submetemos aos demais, com certeza está na nossa conta kármica vivê-lo em algum momento. E vivê-lo talvez com maior indignidade, porque o outro vive de maneira inocente e nós vivemos com culpa. Bom, isso é basicamente o que ele vai nos alertar para que não sejamos cegos pelas posses de coisas que não merecemos nem temos um bom uso a fazer com elas, para que sejamos cada vez mais focados na nossa posse de nós mesmos, em ver o mundo através dos olhos da nossa alma e ver o que realmente tem valor, na posse de valores, virtudes e sabedoria, e na posse daquilo que possa me permitir para trazer coisas boas ao mundo, que me permita tornar o mundo um pouco melhor do que aquele que eu encontrei. Isso vale a pena. O resto é futilidade, é uma expectativa vã. A pessoa se acha rica, se acha poderosa, se acha famosa. E todo homem lúcido e sensato olha para ele e vê quão miserável ele é. Portanto, é uma futilidade, uma superficialidade que não vale a pena lutar por ela. O preço é muito caro.